Nossa mensagem tem o tema Há um menino, um passado no meu presente. Então é Natal, né? Ontem, 25 de dezembro, hoje já é dia 26, mas não se preocupem porque eu não vou tentar cantar a música da cantora Simone, então é Natal, né? Não é essa a proposta hoje. Ao longo do mês de dezembro, nós olhamos juntos para uma outra música. A música chamada Bola de Meia, Bola de Gude, do Milton Nascimento. Né? E é daí que vem aquela expressão, há um menino, que a música começa dizendo, há um menino, há um moleque, né? Morando sempre no meu coração. E assim vai a música. Ao longo de dezembro, nós tentamos juntos aí estabelecer conexões com a mensagem da Bíblia e essa música, Bola de Meia, Bola de Gude. Hoje nós vamos encerrar essa série. Estamos encerrando com o tema Há um passado no meu presente. Esse tema. E esse tema brota de uma parte da música que diz o seguinte: há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Há um passado no meu presente. Sabe que no dia 24, depois do nosso especial de Natal, à noite, lá em casa nós vimos alguns vídeos de família. Vídeos já que têm mais de 10 anos. Alguns momentos que tivemos de festas, de celebrações. Nós vimos também algumas fotos antigas dos nossos pais mais jovens, dos nossos avós e até mesmo de quando a gente era criança. Sabe que quando a gente abre um álbum de fotos, ou mesmo recebe uma daquelas lembranças no Facebook ou no Google Fotos, a gente percebe que, claro, o tempo está passando muito rápido, mas a gente percebe também que existe um passado no nosso presente. A gente nem sempre se dá conta, mas aquelas amizades que nós tivemos no passado, aquelas pessoas que conviveram com a gente, que estiveram juntas nos momentos mais marcantes e até naqueles mais simples, essas pessoas, de alguma maneira, elas contribuíram e contribuem para que nós sejamos hoje o que nós somos. É interessante, mas eu me percebo muitas vezes agindo com a minha filha do jeitinho como os meus pais agiam comigo. Nós somos hoje uma obra inacabada, que vem sendo construída a muitas mãos, muitas mesmo. São os pais, os irmãos, os avós, tios, primos, professores, colegas, amigos, inimigos, por que não incluir esses também? Eles também nos moldam quem nós somos. Há uma presença forte do nosso passado no que nós somos hoje. A gente sabe que também nossa vida é marcada pelas influências até mesmo genéticas, né? Afinal, quem é que já não chegou, e se não chegou, ainda vai chegar, no médico com sintomas de alguma doença? E a primeira pergunta do médico foi se existe algum parente próximo com os mesmos sintomas. É o que os médicos chamam de investigar o histórico familiar. O Milton Nascimento está falando sobre essas influências, sobre os valores que foram aprendidos, que foram vivenciados no passado e que moldam o nosso caráter hoje, no tempo presente. Esse é um tipo de passado no meu presente. Mas eu quero hoje dar um passo a mais na nossa reflexão. Eu quero ir um pouquinho mais fundo no passado para perceber como esse passado influencia diretamente o presente. No texto de Mateus, capítulo 1, o mesmo texto que ouvimos no culto passado e hoje também, tem um detalhe interessante. Ela, Maria, terá um menino. E você, José, porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o menino que veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles. Tá, mas e aí?
Para entender muito bem isso, a gente precisa saber o que você entende por pecado. Salvar o seu povo dos pecados deles. O que você entende por pecado? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente confessa sempre no começo do culto a nossa situação de pecado. Fizemos isso agora há pouco. A palavra pecado, ela tem a ver com errar o alvo. É mirar aqui e acabar acertando ali. Às vezes nós até mencionamos na confissão alguns pecados que nós temos consciência. Mas a verdade é que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos medir de maneira correta o quanto nós somos pecadores. Nós somos pecadores e por isso pecamos. Por atitudes, por palavras e até mesmo por pensamentos. E só para você ter um pouquinho de noção do tamanho do pecado, vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Uma continha rápida, tá? Vamos imaginar que ao longo de 2020 você se esforçou bastante, procurou seguir a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Nas atitudes, vamos imaginar que foi apenas um pecado, um erro por dia, tá? Nas atitudes. Nas palavras também, um erro só. E nos pensamentos, bom, eu sei que nos pensamentos é mais difícil da gente controlar, né? Então vamos colocar nessa conta aí 2 pecados por dia em pensamento. Por dia, então, foram 4, né? 4 pecados por dia. 365 dias, faz a conta quanto dá? 1.460 pecados ao longo de um ano, em 2020. Isso caso você tenha pecado apenas só 4 momentos, 4 pecados por dia. É estranho, né? E agora, já que essa conta está aqui na tela para vocês, bom, vamos pensar quanto dá isso ao longo da vida. Eu estou com 36 anos. Então, eu fiz a conta aqui, 36 anos, já foram mais de 52 mil pecados, se fossem apenas 4 por dia. Eu tenho certeza de que na minha vida são muito mais ao longo de um dia. Eu sei que essa conta já assusta e ela é apenas uma ideia superficial sobre a nossa situação diante de Deus. A gente tem uma dívida alta com Deus. Deus exige que a gente seja perfeito, mas a realidade mostra que nós não somos. A realidade do pecado é um passado no nosso presente. O pecado está no nosso presente. É uma desobediência que aconteceu lá no começo da humanidade, que abalou toda a criação, que tirou tudo do seu rumo, quebrou aquela comunhão perfeita que a humanidade tinha com Deus. E os sinais disso continuam sendo sentidos no nosso presente. E só quando a gente realmente compreende o tamanho e o poder do pecado na nossa vida, aí nós percebemos o quanto Jesus é importante para nós, o quanto esse menino é importante. Porque ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Sabe como é que ele fez isso? Colocando todo o peso da humanidade, todo o peso do pecado da humanidade sobre os seus ombros. E essa conta, a conta do nosso pecado, Jesus pregou na cruz. Claro que um ser humano comum, como nós, não teria força nem poder para isso. Por isso Jesus veio ao mundo como o menino Deus, concebido, sim, no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. O único que é, ao mesmo tempo, Deus e também ser humano, unindo a humanidade pecadora e injusta ao Deus que é justo e santo. Jesus é o menino que veio morar no coração do pecador, morar aqui dentro do nosso coração. O menino que nos fala de coisas bonitas, que nos segura pela mão e que não nos deixa sozinhos nunca. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Jesus nasceu no passado, mas ele continua transformando
o nosso presente. Na verdade, Jesus é Deus e ele sempre existiu. Não tem começo nem fim. Mas o milagre da encarnação, de Deus ter se feito gente e entrado na história, esse milagre para nós, em 2020, é passado. Ele aconteceu no começo do nosso calendário. E ele veio ao mundo para saldar, para quitar a nossa dívida de pecado, para iluminar a escuridão de uma vida longe de Deus. A realidade do pecado é um passado no meu presente. O pecado está sempre no meu presente. Mas Jesus transforma o meu tempo presente com a certeza do perdão. E com isso também ele transforma até mesmo o meu futuro. Ele me dá a esperança de um lugar perfeito e definitivo. Na música do Milton Nascimento diz que há um sol bem quente lá no meu quintal. Um sol bem quente. Olha só que interessante, porque no último capítulo do último livro do Antigo Testamento, antes de Jesus adentrar a história como verdadeiro homem, está escrito assim, em Malaquias, capítulo 4. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Nascerá o sol da justiça, que traz salvação. Mais uma promessa ligada diretamente a Jesus, escrita uns 300 anos antes. E ainda dá uma pista. Fala em estrebaria. Olha só que interessante. Jesus é o sol que ilumina, que tem luz própria, a luz que dispersa qualquer escuridão. Jesus é a luz que adentra o coração pecador e desfaz as trevas que ali estão. Jesus, com o seu perdão, ele me capacita a olhar para o meu passado e perdoar as falhas que as pessoas tiveram comigo. Porque as pessoas não são perfeitas, nunca vão ser, só no céu. Talvez você até hoje sofra com algo que aconteceu no passado. E o menino, Jesus, o sol bem quente, o sol da justiça, ele te convida a colocar tudo isso no colo dele. Ele, o menino Jesus, recebeu o colo de Maria, mas hoje ele quer colocar você no seu colo e cuidar de você. Jesus é o melhor passado no meu presente. O melhor. Sem Jesus, o meu coração continuaria na escuridão. A minha mão iria procurar em vão por uma mão forte para segurar. Sem Jesus, eu jamais saberia das coisas bonitas que ele tem para me revelar. Sem Jesus, eu estaria sozinho por toda a eternidade. Graças a Deus por ter enviado este menino. Porque sim, há um menino. Existe um menino. Um menino do qual o profeta Isaías já havia falado. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que esse Príncipe da Paz encha o seu final de 2020 e todo 2021 e toda a tua vida com a paz que só Ele, só esse menino, consegue dar para todos nós. Amém.